Okay. Bom, boa tarde a todos. Encerramos agora uma sessão importante do Senado Federal, em que apreciamos, deliberamos, votamos e aprovamos a proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019, que é a PEC emergencial, que estabeleceu o protocolo fiscal necessário para a implantação do auxílio emergencial no Brasil. Foi uma votação de 2 turnos, aprovamos o primeiro turno ontem, o segundo turno hoje, foram rejeitados os destaques, manteve-se, portanto, o parecer do relator Márcio Bittar, a quem parabenizo pela condução do trabalho, pela capacidade de diálogo e de negociação política, contemporizando as diversas frentes de interesse em relação a essa PEC emergencial. O fato é que aquilo que nós nos comprometemos, desde o início da nossa gestão como presidente do Senado, de pautar a PEC emergencial e aprová-la como uma condição de um protocolo fiscal necessário para o auxílio emergencial, foi cumprida pelo Senado. Agora a PEC se dirige à Câmara dos Deputados para a sua apreciação. O segundo ponto importante também dessa semana foi a aprovação do projeto de lei 534 de 2021, que estabelece a autorização para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal assumirem os riscos inerentes à contratação de vacina, sobretudo quanto aos efeitos adversos da aplicação dessas vacinas. Era uma condição importante, um marco legislativo importante para se dar segurança jurídica à União para contratar com indústrias como Pfizer e Janssen. Já recebemos a notícia ontem do avanço das negociações do governo federal com esses 2 laboratórios. Quero crer muito fruto desse marco legislativo que aguardamos a sanção do presidente da República. Então, 2 pontos que são pontos absolutamente prioritários no Brasil, que é o da vacina e o do auxílio emergencial. Houve um avanço muito considerável por parte do Congresso Nacional, incluo, evidentemente, também Senado e Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados também com seu papel importante, além da agilização e da aceleração que nós estamos fazendo na aprovação das medidas provisórias, que também aprovamos na data de ontem, chegou da Câmara dos Deputados e imediatamente pautamos a medida provisória 1004, também referente ao enfrentamento da vacina. Hoje à tarde, às 16 horas, nós receberemos a visita de autoridades, inclusive do diretor da Anvisa, para que possa dar o depoimento a respeito do andamento dos processos de autorização e registro das vacinas no Brasil. Um requerimento da senadora Rose de Freitas, já aprovado no plenário, e que nós vamos cumprir também nessa audiência de 16 horas do Senado Federal. Presidente, ontem o senhor se reuniu com o ministro Ramos e outras lideranças do Congresso. O ministro estava hoje de novo aqui durante a sessão plenária. Há uma sinalização do governo aprovada no Senado de quando o auxílio emergencial vai vir para o Congresso? Ainda não há essa definição. Nós tivemos realmente uma reunião com o ministro Ramos ontem, com o presidente Arthur Lira, justamente para discutir os termos dessa proposta de emenda à Constituição. Isso agora já está superado, prevaleceu o texto do senador Márcio Bittar. Agora, de fato, aguardamos tanto a aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados, quanto a apresentação por parte do governo do auxílio emergencial que tanto almejamos. Teve algum pedido do governo, presidente, para não analisar a medida provisória e tentar evitar alterar o valor que eles vão enviar, de 250, enfim? Teve algum pedido? Não houve nenhum pedido nesse sentido. O presidente da Câmara sinalizou, presidente, quando vai voltar lá? Já tem conversões com vocês, vai ser amanhã, semana que vem? O presidente Arthur Lira tem imprimido muita velocidade nessas questões relativamente ao enfrentamento da pandemia. O presidente Arthur Lira tem esse compromisso, inclusive revelou isso com a aprovação muito rápida do projeto de lei 534 de 2021. Então, agradeço à Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, o relator, o deputado Igor Timo, pela aprovação do projeto. E agora a PEC emergencial, também o presidente Arthur Lira participou, inclusive, desse processo todo aqui no Senado, de construção e de amadurecimento do seu texto, e certamente é uma providência prioritária da Câmara dos Deputados. Foi comentado, presidente, como milhares de pessoas vão ser beneficiadas nessa nova leva, e se tem a possibilidade, dentro desse limite de 44 milhões, aumentar um pouquinho esse valor de 250? Essa é uma definição que precisa ser feita. Houve, então, um limite de até 44 bilhões de reais para esta finalidade do auxílio emergencial, e agora é de se conceber quanto mais pessoas podem ser alcançadas por isso. Mas, uma vez aprovada a PEC do auxílio emergencial, a PEC emergencial que viabiliza o auxílio emergencial, nós temos agora que começar a discutir de maneira muito firme e segura a possibilidade da perenização de um programa social
social no Brasil, de renda mínima, de renda cidadã, que possa dar dignidade a essa camada social que precisará desse alento do Estado até que nós possamos ter uma recuperação plena da economia para gerar emprego. O mais importante é a geração de emprego e de trabalho para as pessoas, porque ninguém quer a favor do Estado. As pessoas querem ter a sua própria capacidade de trabalho e viver da sua força de trabalho. Mas, evidentemente, que há uma camada que precisa ser assistida, nós temos plena compreensão disso e teremos, por parte do Congresso Nacional, todo o envidamento de esforços para poder dar a essas pessoas uma renda mínima cidadã para que possa ter no Brasil justiça social. A gente não sabe ainda se pode aumentar um pouquinho esse valor. Essa é uma indefinição ainda quanto aos parâmetros de valor e de número de pessoas alcançadas. Mas o governo federal certamente já está trabalhando nisso e, obviamente, nós seremos colaborativos para ter uma construção que seja a melhor possível, que alcance o máximo de pessoas possível para esse auxílio emergencial. O parlamento estaria disposto a aumentar esse valor, dependendo de quanto... Dentro da responsabilidade fiscal, das limitações agora impostas pela PEC, obviamente, o objetivo do Congresso Nacional é sempre ter o valor mais digno possível para as pessoas. Nós, no ano passado, aprovamos um valor de R$600, depois foi continuado com R$300, em razão do momento de ápice da pandemia. Vivemos ainda um momento de ápice da pandemia. Obviamente que nosso desejo era poder assistir o maior número de pessoas com o maior valor possível, mas nós temos as limitações fiscais, temos que encarar essas limitações fiscais e vamos buscar fazer algo muito equilibrado para assistir o maior número de pessoas possível no Brasil. Muito obrigado. Superar a emergencial